Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para gravarmos mais uma aula dos jovens. Hoje nós estaremos estudando o tema Davi provado pelo ciúme. Tá? Uma lição bem interessante, bem pertinente e que a todo momento eu acredito que ela se aplica, digamos assim, na vida de muitas pessoas, né? Tem aqui a história aqui de Davi e a história de Saul, quando Saul criou, digamos assim, um sentimento, né, de inveja, um sentimento de ciúme de Davi, e o mesmo teve que aprender a lidar com essa situação. Tá? A nossa lição, o texto bíblico, se encontra em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7 ao versículo 16, onde vai nos mostrar o contexto, né, toda a história que motivou aí Saul a ser este homem ciumento. Né? O texto bíblico fala: e as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Aí entra a questão do ciúme, né? Você vê que a meditação, a reflexão de Saul sobre essas palavras dessas mulheres trouxe a ele uma certa indignação. Versículo 10, 9 diz: e desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. É bom lembrar que quando Davi passa a frequentar o palácio, vocês sabem, ali Saul cria uma amizade, cria um respeito, cria ali um carinho especial por Davi, que com o tempo essa relação ela vai sendo desgastada por causa desse ciúme doentio. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000. E saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. Isso aqui é interessante, né, gente? E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porque saía e entrava diante dele. A nossa lição está dividida aqui em 3 partes, né? O primeiro tópico fala o ciúme de Saul. O segundo tópico, um homem com princípios. E o terceiro tópico falava integridade à prova de ciúmes. Tá? O primeiro tópico da lição, irmão, fala sobre a questão do ciúme. Eu estava essa semana dando uma olhada, uma pesquisada sobre essa questão, e eu fui tentar ver o que a psicologia ela vai dizer, pelo menos o que a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia ela vai mostrar claramente que ela é desfavorável, é contra, né, essa questão do ciúme. Mas a psicologia, que estuda o comportamento humano, ela também tem algumas, digamos assim, alguns conceitos interessantes sobre essa questão. Ela vai dizer aqui, eu estava na pesquisa, falando sobre essa questão do ciúme, ela pode trazer vários problemas. E, de acordo com alguns estudiosos, talvez esse ciúme ele seja oriundo já da infância, né? Mas isso aqui é uma ideia da psicologia, a gente sabe, esse sentimento, mas tem lá as suas verdades, apesar que eu acredito que o ser humano ele é muito volátil, pode variar de pessoa para pessoa. Por que alguns vão defender que esse sentimento ele pode advir já desde a infância? Porque eles vão dizer que às vezes, na infância, a pessoa tem algumas experiências frustradas, né? Falta de reconhecimento. Então, por mais que a gente pense que é brincadeira, por mais que a gente
acha engraçado na infância desprezar uma pessoa, não reconhecer o talento de uma pessoa, ou tipo assim na família, às vezes o pai, ele dá mais valor a um filho do que outro, a gente não imagina, mas isso de certa forma pode causar um problema, né, comportamental, um transtorno que mais na frente pode gerar uma pessoa extremamente doentia, né, uma pessoa em um ciúme assim exagerado em alto nível, né? Tem a questão também da outro problema que isso pode gerar, a questão do ciúme, é a questão das comparações sociais. Ele fala que geralmente a inveja é frequentemente desencadeada pela comparação com os outros, especialmente quando a pessoa se sente inferior em relação às suas conquistas ou características, né? A pessoa que tem esse sentimento, ele está sempre se comparando, tá? Ele está sempre, veja aqui no caso de Saul. Saul, ele, quando ouviu as pessoas falando que ele feriu seus milhares e porém Davi os seus 10 milhares, ele começou a se comparar. Ele disse, olha, para Davi eles deram 10 milhares e para mim me deram apenas milhares. Ele faz ali uma comparação de valores. Ou seja, Davi é mais importante do que eu. E olha que nós estamos falando de alguém que era o rei, né? Alguém que era o rei, alguém que estava debaixo de Deus, ninguém mais estava acima do rei. E mesmo assim ele se colocou numa situação inferior. Tá? Outra questão que também encaixa nessa palavra, a questão da baixa, né, estima, uma questão de emoção complexa, a pessoa todo tempo se sabotando, o tempo todo se diminuindo, tá? Ou seja, irmão, isso aí vai gerar um problema como a gente vai ver aqui, a pessoa vai acabar com o tempo, esses sentimentos, esse monte de coisas, né? Vai gerando dentro da pessoa que tem isso aí, características perigosas, né? Você vê que tem casos de pessoas como o próprio Saul aqui, veja que esse sentimento de inveja gerou nele um sentimento de raiva, de ódio, ao ponto que ele tentou algumas vezes tirar a vida de Saul, tá? Então, a psicologia tem muito a dizer sobre esse tema, professor. Interessante, você pode botar aí no Google mesmo, pesquisar o que é a psicologia, lá fala sobre esse tema. E você vai ter algumas, como é que eu posso dizer, algumas dicas interessantes que você pode estar levando para a sala de aula e encaixando com essa lição. Na lição, o texto fala, primeiro subtópico fala, um rei ciumento, né? Ele fala que o ciúme é um sentimento danoso que traz tristeza, frustração e prejudica a capacidade de refletir com clareza. Inclusive, Tiago, né? Capítulo, deixa eu ver aqui, meu Deus, Tiago, capítulo 3, versículo 16, tem Provérbios capítulo 14 e versículo 30, né? E tem o Provérbio 27, 4. Pelo menos aqui, deixa eu ler aqui o 2 aqui, Provérbio 27, 4 diz: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Já Provérbio 14, 30 fala: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Veja que um coração, pelo menos esse texto de Provérbio 14, 30, viu? O coração em paz. Seja a pessoa que tem paz, não é uma paz qualquer, é uma falsa sensação de paz, mas é a paz de Deus no coração. Ela tem vida ao corpo. Veja até o seu corpo, porque isso aí é comprovado, isso aí é de fato trabalhado nas ciências sociais, de que uma pessoa que tem uma saúde mental, uma saúde espiritual boa, até o seu corpo ele acaba refletindo esses valores. Mas veja que o texto também fala que a inveja ela tem a capacidade de apodrecer os ossos. Veja que uma pessoa que é doente na alma, uma pessoa como no caso Saul, veja, Saul ele estava totalmente doente no seu espírito, doente de inveja, né? Doente de inveja, porque segundo ele Davi estava maior do que ele no reino, segundo ele Davi tinha tomado o seu lugar. Então é um texto bem interessante e reflete realmente uma realidade que acontece na vida de algumas pessoas, né? O texto fala que a derrota aqui, em reconhecimento a tal feito, o jovem foi elevado à posição de liderança no exército de Israel e passou a ser admirado e respeitado por muitos. Os cânticos que encoavam o feito de Davi traziam inveja e provocavam um crescente ciúme em Saul. Gradativamente o rei foi ficando descontrolado e movido por um desejo de destruir o suposto adversário. Veja como é que são as coisas. É aquilo que o texto está falando. Veja bem, enquanto que um estava com muita paz de Deus, no caso de Davi, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Saul estava se apodrecendo, Saul estava se auto-sabotando, se destruindo, porque
acreditava que alguém queria roubar o trono dele, tá? Então, bem interessante esse nosso primeiro subtópico aqui. O segundo subtópico fala: prossiga para o alvo. O ciúme pode ser superado mediante o direcionamento divino em nossas vidas, tá? No entanto, devemos buscar em Deus sempre uma postura baseada no amor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, 8, e no desejo que o nosso próximo seja abençoado. Vamos ler essa passagem, porque essa lição é importante você estar, professor, citando esses textos. 1 Coríntios, né, capítulo 13. Capítulo 13 de 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá. Capítulo 13. Tá? Capítulo 13, versículo 4 ao versículo 8. Tá? Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. Olha o que o texto vai dizer: não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então veja bem, irmão, como é importante a pessoa estar centrada e guardada em Deus. Quem de fato, irmãos, tem o amor de Deus no coração, ele não vai se encaixar nessa passagem, como diz aqui o versículo 4 do capítulo 3 de 1 Coríntios. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, né? Tem pessoas, irmão, que têm muita inveja no seu coração e são crentes, dizem que são crentes, mas elas estão precisando, na verdade, se libertar desse sentimento aí negativo, tá? Porque, caso contrário, elas terão realmente muitos problemas na vida. Se negligenciarmos o problema do ciúme, permitiremos uma série de dificuldades, como a abertura a outros pecados, a ira violenta, o rancor e a falta de sensibilidade para as questões espirituais. Tiago, capítulo 3, né? Eu já estou lendo muitos versículos, porque essa lição requer isso. Tiago, capítulo 3, tá? Ele vai dizer aqui no versículo 14 ao versículo 17 as seguintes palavras: contudo, se vocês brigam, tá? Se vocês brigam no coração, inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tá? Então, veja que o texto de Tiago ele se encaixa perfeitamente na história de Davi e Saul em relação ao tema que está sendo estudado. Então, esse foi o nosso primeiro tópico, que vai tratar do ciúme de Saul. Tá? Aí, professor, você pode estar aí citando exemplos de grandes líderes, procurando, pesquisando, citando exemplos de pessoas também, além de Saul, que tiveram esse problema de ciúme. E esse sentimento ele foi causando uma certa, digamos assim, desestabilidade na vida da pessoa. Há quem diga assim, até pergunta assim, aqui vai entrar a questão de quem é casado, quem tem um relacionamento, quem namora, tu tem ciúme da tua namorada, tem as pessoas assim, quem não tem ciúme é porque não gosta, né? As pessoas têm essa mania de dizer isso, né? Mas eu não considero isso um sentimento bom não, ó, vou ser sincero, esse negócio de ciúme é algo realmente que não é bom, porque a Bíblia fala que um abismo ele chama outro abismo. Essa que é a verdade. Então, às vezes a pessoa diz, é um ciúme de cuidado, é um ciúme... Não, eu não vejo dessa forma. Se você analisar no sentido de zelo, no sentido de realmente prudência, de cuidado, é uma história. Mas assim, tem pessoas que usam essa desculpa para querer controlar, por exemplo, a vida do outro. Controlar. Tem pessoas, irmão, que têm ciúme até de amizades. Não aceita que outra pessoa tenha amizade com outras. Isso não é bom, isso não é legal. Ninguém é dono de ninguém, tá legal? As pessoas, por exemplo, são casadas, elas têm um compromisso diante de Deus e diante do próprio cônjuge. Mas elas sabem exatamente o que se deve e o que não deve fazer. Ninguém deve estar controlando a vida de ninguém. Porque senão, que casamento é esse, por exemplo, que as pessoas vão sustentar ele com base em uma desconfiança? Não é legal, não é bíblico, não é assim que Deus quer, tá? O segundo tópico fala um homem com princípios, né? Veja bem, é interessante essa história, apesar de Saul aqui no primeiro tópico ser pintado realmente como um cara bem ruim, mas o segundo tópico da lição vai mostrar que Saul, ele nem sempre foi assim. Vocês sabem, a história de Saul, eu achei bem interessante o segundo tópico, e aí você pode, é uma pequena biografia, esse primeiro aqui, subtópico, porque Saul, ele foi escolhido por Deus. Tá? É bom que se diga de passar, Saul
ele foi escolhido por Deus. Como a lição mesmo fala, muitos equivocadamente acreditam que Saul não foi escolhido por Deus e nem buscava obedecer ao Senhor. A verdade é bem diferente. Até anotei aqui. Primeiro, Samuel 9,16 vai falar que ele foi escolhido sim por Deus. Foi Deus quem escolheu ele. Você sabe que ele não queria ser rei. Inclusive na sua coroação, no dia da escolha do rei de Israel, na verdade não é tanto a coroação, mas no dia que foi para escolher, ele pegou, se escondeu, foi obrigado a procurar ele até que encontraram o Saul. Mas ele foi escolhido por Deus, tá? Tanto que ele foi escolhido, como também ele foi ungido. A unção naquele momento, é bom que se diga, todo mundo sabe, era uma unção que era de autoridade. A unção representava ali que ele estava recebendo da parte de Deus uma responsabilidade, estava recebendo autoridade para governar o povo segundo a vontade de Deus. Segundo, o texto bíblico também vai dizer que Saul, em dado momento, quando ele foi ungido, ele ficou cheio do Espírito de Deus. E ele ficou também, de uma forma tão tocado pela presença de Deus, ele começou a profetizar. Até as pessoas ficaram admiradas. Saul agora também é profeta, porque não era costume ver ele nessa situação. Mas quando viram ele profetizando junto com os outros profetas, isso chamou a atenção. Outra questão também, além dessa questão também, né, que ele foi escolhido por Deus, foi cheio do Espírito de Deus. E claro, a terceira seria que ele ficou profetizando. Tanto Davi quanto Saul, a gente vai observar, como a lição vai falar, eles foram escolhidos. Qual é a diferença, gente, de um para o outro? A diferença está como cada um lidou com a sua chamada. Isso aqui é muito importante, você, professor, você jovem, você que tem um cargo na igreja. É importante que se diga que Deus ele chama, ele tem, de fato, como é que eu poderia dizer, escolhido pessoas para trabalhar, mas é importante também você levar em consideração, meus queridos, que a gente precisa, tá? A gente precisa também manter-se santo, manter-se firme, manter-se humilde, para que a gente não venha cair no abismo como caiu Saul. Porque Davi também pecou, você sabe, a Bíblia fala que vai ter lição que vai falar sobre isso aqui. Ele também errou, ele também pecou, porém, a diferença é que ele se abonava, se jogava aos pés de Deus, pedindo graça, perdão, misericórdia, o outro não. Movido pelo sentimento de ciúme, ele só foi cada vez mais buscando a si próprio, os seus próprios interesses, isso foi cada vez mais cavando a sua cova, né? Segundo o subtópico fala um reinado de grandes feitos, né? Saul, meus irmãos, a Bíblia vai falar que ele teve várias batalhas, né? Me parece que ele reinou mais de 20 anos em Israel, não me falha a memória. E ele venceu muitas guerras, muitas batalhas mesmo, tá? Inclusive, a lição também vai tocar que um dos tópicos que ele vai tratar na nação de Israel foi a eliminação da idolatria. Ele proibiu, por exemplo, a prática de feitiçaria. No final, ele acabou, infelizmente, procurando uma feiticeira, que ele estava desesperado, né? Ali não ouvia mais Deus falar. Samuel não estava mais lá também para comunicar a palavra de Deus, mas ele fez uma reforma tanto no exército, uma reforma política e também, de certa forma, uma reforma religiosa. Então ele começou muito bem, tá? O texto ainda fala que Saul começou bem o reinado, foi afastando-se de Deus, usurpando posições que não eram suas, tá? Desobedecendo ordens claras divinas. Tem uma passagem aqui 1 Samuel 13, capítulo 8, 15, ele infelizmente, Deus mandou ele lá destruir aquele povo lá, os amalequitas, né, se não me falha a memória, que era para matar tudo, acabar com tudo e não pegar os despojos. Já fez tudo ao contrário, ele pegou, matou alguns e ainda deixou o rei vivo e trouxe os despojos. Samuel repreendeu e disse que aquilo ali não era a vontade do Senhor e que era melhor obedecer do que sacrificar. Outra situação também, tem aqui um voto que ele fez, né? Ele fez um voto a Deus em meio a umas batalhas, que não era para nenhum homem em Israel comer. Se caso algum homem comesse, sem a ordem dele, era para ser morto ao fio da espada, né? E aí vem o Jonatas, o seu filho, e come. E aí depois que ele come, os soldados disseram que o pai tinha dado esta ordem. Ficando ele sabendo disso, entendeu? Quase que ele tira a vida de Jonas, mas aí o povo interveio na situação, dizendo que Jonas
tinha conseguido uma grande vitória, que eles entendiam que aquela vitória tinha sido da parte de Deus. Por isso, eles não consideraram aquilo como digno de punição. Então, ele fez votos precipitados, ele desobedeceu à voz de Deus, ele procurou uma feiticeira, ele sacrificou o famoso sacrifício, né, que ele pega, vai sacrificar, e isso não era dele, era rei, ele não era um rei sacerdote. Se diga de passagem, alguém fala, por que Saul fez isso? Porque, de fato, irmão, no mundo, aquele mundo antigo ali, podemos dizer assim, ao redor ali da situação que ele estava vivendo, naquela situação histórica ali, alguns reis, eles eram chamados de reis, mas também eles eram uma espécie de sacerdote. Alguns chamam de sacerdote reis ou rei sacerdote, porque ao mesmo tempo que eles exerciam o poder político, eles também exerciam também o poder religioso no meio do povo. Talvez foi isso que levou o Saul a querer sacrificar, mas não era o caso. Tinha Samuel, ele era o juiz. Claro que depois que veio a monarquia, esse cargo não foi mais preciso ser utilizado, mas ele continuou sendo profeta e, claro, ele era também um sacerdote. E aí, para fechar o segundo tópico, fala, Davi, um homem de princípios, né? Ele foi ungido rei entre seus irmãos mais velhos e aparentemente aptos aos olhos humanos, célebre pela batalha contra Golias, respeitado e admirado por multidões, perseguido por um rei implacável por longos anos e convicto de que um dia seria rei. O quadro que levaria muitos à impaciência e ao desejo de acelerar o tempo. Mas como Davi era diferente, paciente, temente e fiel ao Senhor, humilde, dedicado em aprender, zeloso em seus compromissos na corte, fiel ao rei e ao reino. Esse era o perfil de Davi, um homem que jamais tentou usurpar o trono de Saul. Veja aqui, irmãos, se a gente fosse analisar bem as características do jovem Davi com as características do rei Saul, você vê a diferença, né? Saul, infelizmente, foi tomado realmente de um sentimento muito ruim, muito negativo, que foi o ciúme. Davi, ele sabia, Deus já tinha escolhido ele, Samuel ungiu, Deus falou com ele que ele seria o novo rei, mas mesmo assim ele se manteve na dele, paciência, ou seja, uma pessoa que tinha paciência, soube esperar o tempo dele, soube esperar quando de fato Deus o colocaria no trono. Ele não foi lá saliente, ele não foi lá tentar usurpar o trono, ele não desobedeceu Saul, pelo contrário, ele vai dizer que não se deve tocar nos ungidos do Senhor. A Bíblia vai falar que ele teve chance de até tirar a vida de Saul, mas ele não fez isso, porque as pessoas admiravam Davi. Davi chega a um ponto, meus irmãos, que ele vai chegar um sacerdote e aí ele está com fome, ele vai comer. O sacerdote vai dar comida lá, que é sagrada, que não pode ser dada para ele e para os seus irmãos. Pois ele vai pegar, ele vai comer, tá? Então, veja como ele era admirado. Pessoas admiravam Davi, pessoas gostavam de Davi. Mas ele não pegou nada disso, porque irmão, hoje em dia é assim, as pessoas, tem gente que não sabe lidar com isso, né? Não sabe lidar com essas questões e acaba metendo os pés pelas mãos. Mas Davi o tempo todo andou ali certinho, esperando o tempo dele. Para fechar, meus irmãos, essa lição é muito legal. O tópico 3 fala integridade à prova de ciúme. O que é integridade? O que é uma pessoa ser íntegra, né? Deixa eu ver aqui, um dicionário rapidinho aqui, só para a gente... Eu sei o que significa, mas sempre é bom a gente pegar as palavras e fazer uma pesquisa, tá? Integridade. Para que fique bem claro para os alunos, tá? De acordo com o significado. Integridade é do latim integritate, significa qualidade ou estado de alguém que é íntegro, que possui conduta reta, justa, ética, honesta, própria. Integridade é sinônimo de honestidade, retidão, imparcialidade. Então, veja bem, todas essas características estão contidas dentro da palavra integridade. E isso foi colocado à prova, uma prova pesada, foi a prova de ciúmes. Aí esse subtópico 3, né, está dividido aqui em 2 subtópicos, que vai falar sobre a lógica humana e, por último, um homem dirigido por Deus. A lógica humana, ao olharmos a história de Davi, percebemos por diversas vezes a lógica humana nitidamente longe dos padrões divinos. A lógica humana defende a autopromoção, a prevalência da força humana e da imagem vigorosa da maioria numérica, do direito aos prazeres, à vingança, às riquezas, aos privilégios e ao domínio sobre o próximo, e muito mais. Fujamos dessa lógica e nos deixemos ser guiados pelo Senhor. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui, né?
que ao olharmos a história de Davi, percebemos por diversas vezes que, humanamente falando, a lógica seria o quê? Que Davi, como ele já era realmente o escolhido, e as pessoas gostassem dele, qual seria a lógica dele? Que ele procurasse, né, se autopromover. Por quê? Se ele realmente fosse lá e tivesse que requerer o trono, ele estaria errado? Não, não estaria errado. Tem muita gente que talvez tomaria esse caminho, tá? Porque ele ia dizer, Saul é uma pessoa que Deus não está mais com ele, Saul está fazendo tudo errado, Saul é atormentado pelo espírito maligno, Saul já fez muita coisa errada, então ele já não é mais o escolhido de Deus. Mas mesmo assim, a sua integridade, por ser um homem íntegro, tá? Ou seja, uma das palavras aqui, né? Uma pessoa reta, uma pessoa ética, honesta, ele preferiu não fazer isso, respeitando, tá? Até porque, irmão, é bom que se diga de passagem que Davi gostava de Saul, tá? Ele tinha um respeito, ele tinha um carinho, porque no início antes dessa confusão toda, eles tinham uma boa relação, tá? E até no meio da própria relação, dessa confusão que vai ter aí, Saul tentando matar Davi, tem um momento que Saul ele fica muito triste, chama Davi de filho, tal, mas aí infelizmente a confiança já não era mais a mesma. E para fechar, um homem dirigido por Deus, quando estamos sob a direção divina, escolhemos a sobriedade, a mansidão, a confiança no Senhor, a consolação, a satisfação em Deus, o amor e a intercessão. Olha, quem poderia realmente mais ajudar o seu servo se não fosse o próprio Deus, né, meus irmãos? Então é Deus que pode nos ajudar nessas horas de dificuldade, nessas horas de crise, de dúvidas. Somente Deus pode, de fato, nos ajudar. Foi o que aconteceu com Davi. Ali ele certamente, houve um momento que ele teve que ficar escondido, teve momentos que ele se juntou com um grupo de pessoas que não eram, digamos, tementes a Deus, mas aí Deus estava com ele o tempo todo. Enquanto o rei tentava matar, ele estava lá confiando em Deus. Porque alguém pode dizer assim, poxa, mas Deus falou que eu vou ser o novo rei e eles estão tentando tirar a minha vida, acabar comigo. Para tu ver como é que são as coisas, como é a vida daqueles que são escolhidos, daqueles que são chamados para fazer a obra de Deus. Então é isso, meus queridos professores, é uma lição bem interessante, é uma lição realmente que eu acredito que vai trazer aí muitas reflexões bíblicas, tá? Teológicas para a vida dos seus alunos, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.